Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. E gostaria que você que está nos ouvindo parasse um minuto agora. Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos refletir na narrativa daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, dos versos 46 ao versos 52. Diz assim a santa palavra de Deus. E foram para Jericó quando Jesus saía de Jericó. Juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chama o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem ou ânimo, levanta-se, porque ele chama você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto, foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa voltar a ver. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Meu querido e minha querida, eu gostaria que na narrativa desse sermão, ou desta perícope, mostrar a você que a fé verdadeira transcende as circunstâncias, recupera oposições e nos leva a experimentar o milagre de Deus em nossas vidas. Assim como aconteceu com esse cego, hoje pode acontecer comigo e com você. O texto nos diz que Jesus seguia para Jerusalém, rumo à última Páscoa. Uma grande multidão o acompanhava, porque aonde Jesus estava, grande eram as multidões que estavam à procura de Jesus. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo e estava presente em diversos momentos importantes das narrativas bíblicas. Havia duas Jericós: a antiga cidade destruída e a nova construída por Herodes, a cerca de 1,5 km de Jerusalém. No tempo de Jesus, Jericó era uma cidade próspera e rica, conhecida como a cidade das palmeiras, devido à sua localização estratégica. Era um importante centro comercial, um oásis fértil, atraindo pessoas ricas de Jerusalém para possuírem casas de inverno naquele local. Na época de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cidade foi revitalizada por Herodes, que construiu estruturas naquele local e, como exemplo, ele construiu o hipódromo. Isso nos ajuda a entender, no contexto desta mensagem, no primeiro versículo que acabamos de ler, e em Mateus 20, 29, como que está dizendo que ele partiu de Jericó. E outro texto diz que ele estava entrando em Jericó, Lucas 18, 35. E entrou e saiu de Jericó ao mesmo tempo. Encontramos os dois cegos e mendigos em Mateus 20 e 30. E isso, meu querido e minha querida, depende da interpretação daquele que está escrevendo a narrativa.
Marcos descreve a cura desse homem chamado Bartimeu, o mais falante dos dois. Da mesma forma, a cura de um dos gerasenos endemoniados, em Marcos, capítulo 5, verso 2. Esse homem chamado Bartimeu, Bartimeu, que significa filho de Timeu, em aramaico, ouviu a multidão e percebeu que algo estava acontecendo. Naquele momento, ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir. Querido e querida, imagine você agora, na situação desse cego Bartimeu. Eu creio que todas as manhãs os seus familiares o colocavam em uma maca e o levavam e deixavam à beira do caminho. E como uma grande multidão afluíra para aquele lugar, como eu já li no contexto desta mensagem, grandes eram as multidões que iam para a cidade de Jericó. Quem ia para Jerusalém passava por aquele caminho. E ele vivia da compaixão e misericórdia das pessoas. Todos os dias ele era colocado ali, na dependência de alguém. Ele precisava de ajuda. Mas naquele dia, junto com aquela grande multidão, havia alguém que queria fazer a diferença na vida daquele cego. E quando ele escutou o tropel da multidão, ele deve ter pensado: Herodes está passando? Será que é o rei Herodes? Que movimento é esse? Que barulho é esse que está acontecendo? E ele deve ter se voltado para alguém que estava ali junto com ele, porque eu quero acreditar que ele não estava sozinho. Ali na beira do caminho devia haver outros cegos, coxos e até outras pessoas que viviam à margem da comunidade. E ele deve ter perguntado: é Herodes que está passando? Não, não é Herodes. Ele disse: mas quem é que está passando? Que barulho é esse? O que está acontecendo? É Pilatos que resolveu nos visitar? É alguém importante? E alguém deve ter dito para ele: é Jesus, o Filho de Deus. É Jesus, o Filho de Deus. É Jesus, o Jesus de Nazaré. E quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, meu querido e minha querida, ele deve ter ouvido muitas das vezes, ouvido falar as palavras testemunhais de muitas pessoas que foram e se encontraram com Jesus e foram curadas e libertas pelo poder dele. Porque esse Jesus, ele é o Todo-Poderoso. E é por isso que ele atraía as multidões. Mas mesmo Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo todo-poderoso, ele sempre vai parar para olhar para mim e para você. Ele sempre vai parar para olhar para você. Talvez agora você está aí dentro de um hospital, num leito. Talvez agora você parou o seu carro para escutar esta palavra. Não importa onde você está, se você está na beira do caminho, se está dentro de um carro, ou se está agora em uma cozinha, se está em uma sala, aonde essa voz está chegando, eu quero dizer para você: Jesus para tudo por causa de mim e por causa de você. E foi o que aconteceu na vida de Bartimeu. Quando ele ouviu falar que era Jesus, mas nada foi importante para ele. Ele sabia que seria talvez a sua única chance e oportunidade de voltar a enxergar, porque o texto diz que ele queria enxergar de novo. Então, ele não era cego de nascença. Por algum outro motivo, ele deve ter perdido a visão. Certamente, ele já ouvira falar das curas e milagres de Jesus e acreditava que ele poderia ajudá-lo. Nada o impediu de ir até Jesus. Muitas das vezes as dificuldades da vida tentam obscurecer a minha e a sua visão.
E eu quero aqui dizer um ditado que as pessoas dizem de João Selva: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Assim como Bartimeu, há momentos em que nos sentimos à margem do caminho, esquecidos, abandonados, desprezados, sem esperança e muitas vezes sem uma solução para a nossa vida cotidiana. No entanto, eu quero dizer para você, a fé é a chave que nos permite enxergar o milagre, mesmo antes dele acontecer. Entenda isso, meu querido e minha querida. E é sobre isso que nós vamos trabalhar na narrativa desse texto. Na pregação desta tarde, quero falar de 3 grandes lições que nós podemos aprender sobre uma fé que vê além das limitações humanas. Então vamos à primeira lição. Ele clama apesar da sua condição. Marcos 10:47 diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu vivia numa realidade difícil. Ele era cego e vivia como mendigo, dependendo da generosidade alheia. Sua condição era de exclusão e desprezo social. Havia uma tradição entre os judeus que se alguém nascesse enfermo ou se tivesse uma enfermidade era porque ele havia pecado e a mão de Deus pesara sobre ele. Como ele era cego, ele não podia ver Jesus, mas ele podia ouvir Jesus e crer nele. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé surge quando ouvimos, querido e querida, a palavra de Deus. E nesta tarde você está ouvindo a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus para você nesta tarde, que está no leito, que está enfermo, que está doente, física e emocionalmente. Levanta-te, porque Ele te chama. Eu libero uma palavra de cura, eu libero uma palavra de restituição, eu libero nesta tarde uma palavra de restauração sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Não importa onde você está agora, o Espírito Santo de Deus vai te visitar aí onde você está. Assim como aquele cego que estava na beira do caminho, sem nenhuma expectativa. E Jesus passou, o viu e o chamou. Nesta tarde, Ele te chama. Bartimeu não viu Jesus operando milagres, mas ouviu falar dele. E isso foi o suficiente para despertar a sua fé. A fé verdadeira nasce daquilo que Deus fala, e não do que os nossos olhos naturais enxergam. Ele clama com reconhecimento e humildade. Ele chama Jesus de filho de Davi, reconhecendo a sua messianidade. Ele pede misericórdia, sabendo que não merecia nada, mas confiando no caráter, na unção e no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes não recebemos porque não clamamos. E a Bíblia diz, e quem disse isso foi Jesus: quem pede, recebe. Quem bate, se abre. E quem busca, encontra. Meu querido, minha querida, que nesta tarde, eu não sei o que você está buscando, mas persevera, creia, porque esse evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê.
E eu creio. Tenha fé. Levante a sua cabeça, sai dessa depressão, desta angústia, desse desânimo. O Senhor te levanta agora com poder, graça e glória. Favor imerecido. Ele reconhece a sua necessidade. Muitas vezes não recebemos porque não clamamos, como eu acabei de dizer, Tiago 4:2. Mesmo diante de nossas limitações, devemos aprender como Bartimeu, a clamar a Deus com fé e humildade, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Devemos abrir mão da nossa arrogância, da nossa soberba. Pedro escreveu uma de suas cartas dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. Eu não sei há quanto tempo você está esperando esta bênção, esta cura, esse milagre. Mas eu quero dizer para você, eu te dou uma palavra de ânimo. Levanta. Acorda, desperta, porque Ele te chama. Não desista. Não pare de crer. Porque os sonhos de Deus, eles vão cumprir em você, na tua vida. Segundo ponto que aprendemos, a segunda lição, é que ele persevera, apesar da oposição. Marcos 10:48 diz que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu querido, não é a multidão que vai determinar, não são os obstáculos, os seus limites. Você supera eles. O salmista chegou ao ponto de dizer e declarar que com Deus nós saltamos barreiras. Quero dizer para você, haverá sempre quem tente nos impedir de continuar buscando Jesus. A multidão tentou silenciá-lo, mas ele não desistiu. E não foi só a multidão, talvez até mesmo os discípulos e discípulas de Jesus que estavam ali com ele, dizendo: cara cego, não importunes mais o mestre, deixe o mestre. As pessoas que estavam à volta dele. Mas, querido, quando nós temos uma necessidade, quando nós temos algo que nós sabemos que vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida, pessoas e nem ninguém vai nos impedir de sermos abençoados por Deus. Naquele momento, no coração daquele cego, a fé foi gerada. E fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Aquele cego, como eu coloquei como título desta palavra, é que levou ele a ser abençoado por Deus. É que levou ele a ser agraciado por Deus. Porque, meu querido, quando você coloca a sua fé em ação, você está gerando o seu milagre. E eu quero profetizar agora, como homem de Deus que sou, o seu milagre está sendo gerado agora. Aí aonde você está, o seu milagre está sendo gerado agora. Receba o seu milagre, receba a cura, receba a libertação, receba a transformação. Haverá sempre quem tente nos impedir de buscar a Jesus. Sempre haverá críticas e barreiras tentando nos desanimar. Exemplo, Neemias enfrentou oposição a reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias 4, de 1 a 3. Sempre vamos encontrar barreiras e dificuldades quando nós determinarmos em nosso coração servir a Deus, estar na sua presença, fazer a sua vontade. Portanto, meu querido, eu quero que nesta tarde você entenda que as barreiras, que a oposição, que as dificuldades, elas se levantam todos os dias.
Mas a Bíblia também nos afirma dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essas barreiras, essas dificuldades, essas oposições são para fortalecer a minha e a sua fé. Creia nisso. A fé perseverante não se intimida com os obstáculos. Muito pelo contrário, ela gera mais fé em nós. Hebreus 10:36, a palavra de Deus nos diz: porque necessitais de paciência, para depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa de Deus. A mulher cananeia persistiu até receber a sua bênção. Mateus 15, 21 a 28. Jacó, querido e querida, lutou com o anjo uma noite inteira. E por causa disso, ficou até manco. Mas não desistiu, enquanto ele não foi abençoado por Deus. Ele lutou com o anjo. Então a minha palavra nessa tarde: não desista. Talvez você está pertinho do seu milagre, está pertinho da sua bênção, está pertinho da sua cura. Não pare de ir à igreja, não pare de ir aos cultos, não pare de fazer propósito, não desista de subir aos montes. Continua clamando, continua buscando, continua invocando o nome do Senhor. Jeremias nos afirma dizendo: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E por último, a última lição: ele é respondido apesar da multidão. Apesar dos obstáculos, apesar da multidão tentar pará-lo, não parou Jesus, José. Ninguém para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Mateus 28 ele diz: todo o poder me foi dado embaixo dos céus e na terra. Jesus é o Todo-Poderoso, aquele que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo e que vai nos levar aos céus. Entenda isso. Marcos 10, 49 e 52. E Jesus parando, chame a atenção de Jesus nesta tarde. Disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Você está sentindo aí a presença de Deus? Está sentindo o Espírito Santo tocando nessa enfermidade? Tocando em você e na tua vida? Nós vamos orar aqui ainda. Creia, coloque a sua fé em ação. Você pode não enxergar e ver com seus olhos carnais, mas Deus já deu ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os caminhos. Jesus para e responde à fé genuína que foi gerada no coração de Bartimeu. Apesar de toda a multidão, Jesus ouviu a voz de Bartimeu. Deus nunca ignora um coração sincero que clama por ele. Salmo 34, versículo 17. Muitos estavam ali, mas Bartimeu foi quem chamou a atenção de Jesus. Como eu disse, ele não estava só. A Bíblia não diz, mas eu penso que ao lado dele havia outros coxos, outros cegos, outras pessoas que estavam à margem da multidão. Mas a decisão que ele tomou no coração, e Deus olha para o coração, chamou a atenção de Jesus. E quando nós chamamos a atenção do Senhor, ele para e nos atende. E que você possa colocar sua fé em oração nesta tarde, colocar ela em ação, porque a sua fé vai chamar a atenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nunca ignora um coração sincero que clama por ele. Muitos estavam ali, mas foi Bartimeu quem chamou a atenção do Senhor. Ele lança a sua capa e corre atrás de Jesus. A capa era símbolo da sua antiga vida de mendigo e uma vida de um homem cego. Lançá-la significava deixar para trás uma condição passada. A Bíblia diz: eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo.
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu profetizo para ti novidade de vida, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Ei, levanta, que Ele te chama. Lançá-la significava deixar para trás a sua condição passada. Para seguir Jesus, precisamos abandonar velhos hábitos, velhas atitudes, velhas distrações e crenças limitantes que nos impedem de caminhar e de estar ao lado do Senhor. Lucas 9, versículo 62. Ele consegue chamar a atenção de Jesus. Jesus estava com seus discípulos no meio daquela multidão. Mas aquele cego chamou a atenção, e quando ele chamou a atenção, Jesus parou. E quando Jesus para, ele também nos faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Parece óbvio que um cego queria enxergar, mas Jesus queria que ele expressasse a sua fé. Deus sabe o que você tem, o que você está passando, mas Ele quer que você, através de palavras, expresse a sua fé. Deus deseja que sejamos específicos ao pedir. Marcos 11, 24. Bartimeu respondeu sem hesitar: mestre, que eu volte a enxergar. E a fé trouxe cura instantaneamente à vida dele. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. A fé de Bartimeu não apenas o curou fisicamente, mas também transformou espiritualmente. Ele não apenas recebeu o milagre, mas passou a seguir Jesus pelo caminho. Jesus continua chamando aqueles que clamam por Ele. Quando ouvimos a sua voz, devemos nos levantar, deixar tudo para trás, o que nos prende, o que nos amarra, e ir ao encontro dele. Termina esta palavra dizendo nesta tarde: Bartimeu nos ensina que a fé enxerga limites e traz milagres. Ele clama apesar das dificuldades, persevera apesar das oposições, recebe respostas apesar da multidão. Muitos estão perto de Jesus, mas apenas aqueles que clamam com fé experimentam o seu milagre e o seu poder. A sua fé tem sido ativa ou passiva, meu irmão e minha irmã? Você tem clamado com perseverança ou tem desistido diante das dificuldades? Eu te convido, se você deseja enxergar um milagre e ter um milagre em sua vida gerado hoje, agora, aí onde você está, agora é o dia de clamar com fé e perseverança. Jesus está passando e ouvindo aqueles que o buscam de todo o coração nesta tarde. Deus te abençoe. Amém.